Herança sob um ponto de vista sistêmico. Hoje nós vamos falar sobre herança e eu fui convidado, de certa forma, a falar sobre isso. E como assim fui convidado? Há poucos dias eu fiz uma palestra para advogados e operadores do direito, onde eu falava sobre direito sistêmico. E eu mandei um e-mail para as pessoas perguntando a elas se haveria alguma questão que elas gostariam que eu comentasse. Houve um comentário de uma pessoa, mandou um e-mail, e ela infelizmente não conseguiu chegar na palestra. Mas eu quero aproveitar esse e-mail para discutir um pouco mais sobre esse tema. Aproveitar esse convite para falar um pouco mais sobre esse tema. Daqui a pouquinho eu vou te ler o e-mail dessa pessoa e a gente vai voltar no final desse vídeo a falar sobre essas questões que ela colocou no e-mail. Mas antes eu quero fazer algumas colocações aqui que eu considero que são de extrema importância. A primeira delas leva em consideração o seguinte: primeiro, que não esgota o tema. Não é meu papel e nem eu quero esgotar esse tema, porque entendo que ele é um tema de alta complexidade. Não é num vídeo de alguns minutos que a gente vai esgotar um tema como esse. E por que eu entendo que ele é um tema de alta complexidade? Porque ele leva em consideração aquilo que acontece dentro de um determinado sistema. Mas as informações que eu vou trazer, elas podem nos ajudar a refletir sobre uma postura, que é exatamente isso que as constelações colaboram muito. Elas nos oferecem a possibilidade de que a gente tenha uma postura diferenciada, uma visão diferenciada. Essa postura sistêmica é essa visão sistêmica. Queria também lembrar a você que é o seguinte: eu vou falar de determinadas questões aqui, que elas surgem naturalmente dentro do trabalho do próprio Bert Hellinger, no levantamento que ele faz durante a sua vida inteira de trabalho. Durante muitos anos ele vem trabalhando e nos trazendo determinadas informações. Informações estas que estão ligadas também, não apenas ao Bert Hellinger, mas estão ligadas a todos aqueles que de alguma maneira trabalham com a terapia sistêmica ou entendem a questão de como determinados temas são influenciados ou influenciam as pessoas dentro do próprio sistema. Então, para isso, eu quero te alertar de que eu vou falar de algumas coisas que foram observações que ele fez ao longo do tempo, mas que podem ser extremamente positivas para a gente. E ao final de tudo isso, quero te dizer que vale a nossa reflexão. Vale para que a gente possa refletir sobre isso e até essa reflexão talvez nos ajude a encontrar determinadas soluções para problemas que a gente venha vivendo em relação a um tema como esse. Vou ler o e-mail para você, vou falar de algumas coisas e vou voltar a esse e-mail, vou trazer algumas questões para a reflexão dessa pessoa, mais no final do vídeo. Então vamos dar uma lida no e-mail aqui agora. Ela abre aqui falando da oportunidade, né, de participar de um evento, infelizmente ela não pode estar lá, mas ela disse que ela gostaria de falar um pouco sobre herança. Então tá aqui, é uma mulher e ela diz o seguinte: eu sou a irmã mais velha de 4 irmãos. A irmã mais velha, isso é importante que a gente saiba. A irmã mais velha de 4 irmãos. E meu pai faleceu em 1997. Nesse momento estou passando por uma turbulência financeira. Entrei em contato com minha mãe solicitando um dos 2 imóveis desocupados, que estão desocupados há mais de 3 anos para residir. E por não aprovarem o meu relacionamento de casal, minha mãe e meus irmãos negaram. Meu marido também tem uma herança a receber. A casa que ele tem como herança fica na parte da fazenda que será dele no fim do inventário. E o cunhado e a irmã inventariante também negaram a nossa ida para lá. Atualmente, meu marido faz um tratamento psiquiátrico no Hospital das Clínicas e estamos sendo despejados. É como se eu estivesse escrevendo uma novela, mas isso é vida real e está em nosso sistema. Podemos ver isso? Eu quero falar de algumas coisas sobre esse e-mail, evidentemente, eu vou falar de algumas coisas mais ao final, mas antes eu gostaria de colocar algumas visões que estão contidas dentro do trabalho sistêmico e que o próprio Bert Hellinger nos traz. E tem algo que eu acho que é interessante abrir aqui, falando sobre a verdade. E o que é a verdade? A verdade só existe pro sujeito. Eu tenho um professor que me disse algo muito bonito uma vez. Ele me disse o seguinte: a verdade é como uma digital, cada um tem a sua. E muitas vezes é tão difícil de mudar quanto essa digital. Tem uma pequena diferença da digital que pode ser mudada, mas é como digital, cada um tem a sua.
Então, quando falamos, e por que eu estou te falando de verdade? Quando nós falamos de uma discussão, a gente vai discutir sobre um relacionamento, não importa o que esteja acontecendo dentro do relacionamento, nós temos que entender sempre que o que existe dentro do relacionamento, é o seguinte, ó. O que vai existir dentro de um relacionamento é sempre isso aqui, ó. Nós temos aqui uma pessoa que defende sua verdade. Então ela quer impor ao outro a sua verdade. Da mesma forma, nós temos uma outra pessoa que também quer impor ao outro a sua verdade. Então o que a gente tem aqui são duas verdades. A verdade de um, a verdade do outro. E a gente tem o fato, e o fato é o libertador. É o fato que nos liberta. Quando nós entendemos, quando nós conseguimos enxergar, então a gente nem consegue entender. Isso é bom ter falado isso. Então a gente nem consegue entender, mas só o fato de enxergar, de reconhecer um fato em si, isso nos ajuda, pode nos ajudar muito dentro de um processo. E na maioria das desavenças dentro dos relacionamentos, o que nós não estamos conseguindo enxergar é o fato em si, esse fato libertador. E é nisso que as constelações, muitas vezes, elas podem nos ajudar. Então existem diferenças enormes entre a verdade e o fato. Uma vez que a gente já saiba que a verdade, ela não existe. O que existe é apenas e tão somente apenas o fato, aquilo que ocorre entre nós. O resto é uma visão de mundo, daquilo que a gente recebeu e daquilo que a gente, de alguma forma, quer devolver para o mundo. Então a gente recebe do mundo isso e através da nossa visão a gente devolve algo para o mundo. E tem uma frase que eu gostaria de colocar aqui do Bert Hellinger também, que mais tarde eu quero voltar para ela, que é o seguinte: o que reprovamos nos aprisiona. Só aquilo que amamos nos liberta. Mas nós devemos também lembrar que o Bert Hellinger nos fala também dentro do seu trabalho, e isso é presente e constante dentro não apenas das constelações, mas é constante dentro da terapia sistêmica como um todo. Que existe um tipo de amor que é o que nós chamamos de amor cego. Então existe aquele amor que nos liberta, mas existe um amor que é cego. Esse amor que é cego é aquilo que, de certa forma, vem nos prendendo e vem nos impedindo de tomar determinadas atitudes, de fazer determinados movimentos que sejam talvez mais coerentes ou melhores dentro de um processo de relacionamento. Principalmente no que tange a essa questão da herança aqui, né? Então tem algumas coisas que eu quero trazer hoje, principalmente de um livro específico, que eu gostaria que talvez você pudesse ler depois, que é o Simetria Oculta do Amor. No Simetria Oculta do Amor, talvez seja um momento onde ele debate um pouco mais essa questão da herança. Talvez seja um momento onde ele fala um pouquinho mais dessa questão da herança. Mas como eu tenho te dito, dentro das constelações nós precisamos também avaliar esse contexto, o contexto histórico, biográfico, o contexto sistêmico, então o contexto histórico e biográfico de cada pessoa, um contexto sistêmico, a história do sistema como um todo, levar tudo isso em consideração quando a gente está trabalhando com alguém. Portanto, não dá simplesmente para a gente chegar aqui e falar algo, isso é isso, aquilo é aquilo, né? E dentro desse contexto histórico maior, dentro de toda essa questão maior que está sendo trazida aí, tem também uma questão filosófica, que é importante dentro das constelações. E essa questão filosófica, ela também pode ser libertadora para a gente. Então, nesse livro, Simetria Oculta do Amor, há um momento em que Bert Hellinger discute sobre essa questão da herança, que a herança, na verdade, deve ser vista sempre como um presente que se deixa. Na maioria das vezes, alguém nem pensou em deixar um presente. De repente estava construindo algo. Uma pessoa estava construindo algo. Só que ela vai embora e os seus bens, tudo que é material, tudo aquilo que ela amealhou, tudo aquilo que ela conseguiu, todo aquele espólio, todas aquelas coisas, acabam ficando para que sejam divididas ali entre aqueles que ficaram. Então imagine um presente que muitas vezes a gente não sabe para quem entregar, não entende para quem deveria ser entregue. E quando a pessoa que deixou o presente,
ela expressou sua vontade e a vontade não é feita. Porque um presente deveria ser entregue para alguém a partir do gosto da pessoa, a partir do desejo da pessoa, da vontade, da expressão de vontade da pessoa. Mas quando uma pessoa simplesmente estava vivendo, imagina que a gente aqui tenha um relacionamento, né? Tem toda uma família aqui, e normalmente de herança a gente está falando questões familiares aqui, a gente tem aqui toda uma família. As pessoas estão vivendo, normalmente elas estão vivendo, e de repente, pum, alguém morreu. Alguém morreu, e esse alguém expressou a sua vontade e disse, eu quero que isso fique com essa única pessoa. Quero dar a ela de presente. Nesse momento, o que acontece aqui é que não é bem assim que vai funcionar. A gente já sabe que não é. Muitas vezes as pessoas vão duvidar, inclusive, da sanidade dessa pessoa, de como é que ela deixou isso de presente. Como é que ela pôde? Então, algumas dúvidas começam a surgir a partir daí, e que muitas vezes não é nem por uma questão de maldade, mas é por uma questão de lealdade, de estar sendo leal a alguém. Também tem um outro motivo aqui que é importante que seja dito, né? Quando a gente fala que, tá bom, vamos dividir isso que essa pessoa deixou, essa que morreu deixou, porque teoricamente como se ela tivesse saído, ela não saiu. Isso é importante que a gente diga, ela não saiu, ela continua presente dentro do sistema, mas é como se a gente excluísse essa pessoa e a vontade dela. Em muitas vezes é o que acontece, não estou dizendo que é sempre assim, mas o que acontece é como se a gente não olhasse para o desejo e para a vontade dessa pessoa. Então é como se a gente tirasse fora essa pessoa, né? Essa pessoa fosse excluída aqui. E é nesse instante também, né, que quando isso acontece, a gente precisa entender o seguinte: quem que alguém está defendendo? Será que está defendendo? Ou também pode ser um momento cruel e duro dentro de uma família. É um momento que a gente vai declarar a morte dessa pessoa, porque dividir esses bens, teoricamente, em teoria, significa dizer, tá bom, ele já se foi, e nós agora vamos ter que dividir isso que ele deixou, né? A gente não sabe nem para quem que ele queria deixar, mas nós vamos ter que dividir isso. Quando a gente fala de lealdade, talvez a lealdade pelo morto siga essa visão cega, esse amor cego, onde eu digo, não, eu acho que era isso que ele queria, o melhor fosse isso, acho que teria que ser isso aqui teria que ser o melhor. Veja, então existem alguns elementos aqui dentro que precisam sempre ser muito bem vistos, por isso que eu digo que não se esgota o assunto e que cada caso é um caso, mas é importante que a gente leve em consideração essas coisas. Então, em primeiro lugar, que herança é um presente, e herança tem algo que o próprio Bert Hellinger certa vez disse também, que eu acho interessante colocar. Ele diz que a herança é algo que, teoricamente, a família não tem direito, até porque são bens daquele que se foi, daquele que morreu, daquele que faleceu. Então é uma visão sistêmica que pode nos ajudar a dar alguns passos nesse sentido. Mas o fato é que, na maioria das vezes, a gente cria condições de estar seguindo alguém, por uma lealdade a gente está seguindo alguém. E como isso pode acontecer? A gente tem um autor, que é Ivan Bozomenadi, que fala um pouco sobre lealdade familiar, fala muito sobre lealdade familiar, e lá ele coloca algumas questões relacionadas a isso. Muitas vezes é porque é aquilo que eu acho que nem é o morto, mas o que o meu avô, o que o pai dele gostaria que fosse feito, o que a mãe dele gostaria que fosse feito, o que o outro gostaria que fosse feito. Então é como se eu tomasse em minha mão uma procuração de alguém que já se foi e eu nem sei porque estou tomando. E às vezes também está acontecendo de uma forma inconsciente. As constelações nos trazem a oportunidade e a possibilidade da gente olhar para o fato, de verdade olhar para o fato, porque o fato pode ser libertador. O fato, de alguma maneira, ele pode nos ajudar. Então, cada caso vai ser um caso, mas nos ajuda a pensar sobre isso. E tem algo também que eu gostaria que você refletisse, que é uma outra frase do Bert Hellinger, que eu também acho maravilhosa, né? Outra colocação que ele nos dá, né? Na verdade não uma frase, mas uma colocação, uma observação,
que ele faz a partir de tudo aquilo que ele viu. Ele diz que o bem deveria ficar com aquele que melhor vai cuidar disso. Aquele que, em teoria, poderia cuidar da melhor maneira. Ou seja, que poderia honrar aquilo da melhor forma. Nem sempre é também o que vai acontecer. Então, evidentemente que quando se trata de uma questão como essa, verdadeiramente a gente deveria olhar para ela sobre um outro aspecto, sobre um outro ponto de vista. E aí eu quero fazer algumas observações aqui ao e-mail dessa pessoa que talvez possa ajudá-lo. E talvez nos ajudem também a elaborar melhor essas questões que eu acabei de dizer. Olha, sou a irmã mais velha de 4 irmãos. Meu pai faleceu em 1997. Veja, 1997, e em que ano nós estamos? Há quanto tempo já parece que as coisas estão paradas? Então é como se a gente não pudesse, de fato, se desfazer daquilo que está em nossa mão. É como se algo nos impedisse de nos desfazermos daquilo ou de fazermos uma separação mais adequada, entregarmos algo para alguém e seguirmos com a vida. De alguma maneira, nós ainda estamos presos em algo lá do passado. Quanto tanto tempo já se foi, mas é como se a gente estivesse preso lá. Nesse momento estou passando por uma turbulência financeira. Entrei em contato com minha mãe solicitando um dos 2 imóveis desocupados há mais de 3 anos para residir e por não aprovarem meu relacionamento, minha mãe e meus irmãos negaram. Sabe, tem algo que acontece muitas vezes dentro de um relacionamento, e aqui talvez seja o caso, tem algo que o Bert Hellinger nos cita, que também é interessante, que a gente vê presente em toda a terapia sistêmica. Mas isso a gente vê presente também dentro de todos os outros processos terapêuticos, de alguma maneira. É quando se faz uma transferência, mas ele fala algo que é brilhante, ele fala sobre a transferência de objeto e sentimento. Nós transferimos o objeto e o sentimento. Então talvez haja uma indignação por parte de alguém, isso serve para qualquer outro processo. Alguém fica indignado com o morto. Alguém se indignou com o morto. Como assim você faz isso? Então minha indignação é em relação a este sujeito. E aí, este aqui é a pessoa que teoricamente receberia isso. Aí o que eu faço? Eu faço agora uma transferência de sentimento e de objeto. O objeto do meu sentimento. Então veja, aqui era uma indignação em relação ao pai. Então o que eu faço? Eu transfiro isso para o outro. Agora já não é mais indignação, agora é raiva. Então um sentimento que foi transferido, então há uma dupla transferência, sentimento de objeto, um sentimento que é transferido e modificado ao longo disso, e o objeto já não é mais o pai, passa a ser aquela pessoa. Grandes problemas de relacionamento se dão a partir de transferência de objeto e sentimento também. Então acontece uma transferência de objeto e sentimento em muitos relacionamentos, não apenas na questão da herança. Mas aqui talvez aconteça uma transferência de objeto e sentimento. Talvez a mãe não veja evidentemente nesta pessoa o filho ou a filha que seja. Talvez ela veja ali aquele que se foi. E talvez os irmãos também não vejam essa pessoa. Talvez vejam. É uma possibilidade apenas, e eu estou vendo isso de uma forma muito fria. Letra fria isso que está aqui. Mas serve para uma reflexão. Então aqui ninguém tem bola de cristal, não, mas já nos ajuda a refletir. Muitas vezes, um filho tinha um relacionamento magnífico com seu pai. Digamos que essa pessoa tivesse um relacionamento magnífico com seu pai, mas que pudesse ser um relacionamento assim. Eu tenho um relacionamento magnífico com meu pai e de repente esses irmãos estão de alguma maneira ao lado da mãe. Então isso pode acontecer? Pode. E num momento como esse, veja só, né? Quando se olha para cá, não se vê evidentemente o homem, se vê evidentemente aquela que o representa. Então é nesse caso que eu te cito essa questão de transferência de objeto e sentimento que a gente deve levar em consideração, que a gente deve, de alguma maneira, entender. Óbvio que tem coisas que não estão aqui, né? Por que isso ainda não andou? Quais foram as outras dificuldades que existem, além dessas que talvez
eu nessa medida em que eu vou colocando aqui, faço essa pessoa refletir, entender, ou de repente ter insights sobre determinadas outras coisas. Mas nos servem para a nossa própria família e para as nossas questões também. E então aqui é o seguinte, olha, eles não aceitam o meu relacionamento, né? O relacionamento de casal não é algo que a gente tenha, porque quando ela coloca isso aqui, não é nenhuma questão de aceitação agora, nem uma questão de concordar ou não concordar. Ela simplesmente foi excluída de dentro do processo por conta desse relacionamento que ela tem. Aceitação é quando é que eu aceito alguém? Aceitar alguém significa que eu posso tomar você do jeito que você é, sem que necessariamente eu tenha que concordar com suas coisas. Poderíamos fazer a partilha e dizer assim, siga com a sua vida. Tem coisas que eu não concordo e jamais vou concordar, mas siga com a sua vida. Portanto, algo que tem que ficar claro é o seguinte, quando se trata de uma herança, nós não estamos discutindo os bens. Isso talvez seja a coisa mais importante aqui. Não se discute o bem, se discute outras questões. São questões emocionais, são questões energéticas. E quando eu falo de energia, o que eu estou dizendo é que são movimentos que já vinham acontecendo dentro de uma família, que talvez não estejam sendo vistos, mas eles são relevantes dentro deste processo. E aí ela diz também o seguinte, né? Olha, meu marido também tem uma herança a receber. A casa fica na parte da fazenda que será dele no fim do inventário. Eu e a cunhada e a irmã inventariante, né, também negaram a nossa saída para lá. Atualmente meu marido faz um tratamento psiquiátrico e tal, estamos sendo despejados. Pode parecer uma novela. Sabe, tem uma coisa que aqui também, algo que é importante. O Bert Hellinger fala algo e nós observamos isso dentro dos processos sistêmicos. A herança, às vezes, é algo muito, mas muito ruim sob o ponto de vista de que quem muitas vezes espera, você verá isso também nesse livro, Simetria Oculta do Amor. Ele fala um pouco sobre isso. Muitas vezes, quando uma pessoa sabe que tem uma herança, ela, de certa forma, perde a sua força na espera de um presente que nem era para ser dela, na espera de algo que foi conquistado pelo outro. Então ela perde a sua força. E quando ela perde a força, ela perde também, muitas vezes, o foco e o objetivo de suas coisas. Então eu fico aqui, às vezes, aguardando algo. Então eu aguardo algo, eu fico aguardando algo. E aí eu perco o foco daquilo que eu poderia fazer no agora, no presente, e me limito a olhar para aquilo que um dia virá. E às vezes eu fico vivendo por aquilo que virá, e quando isso vier, talvez a gente queime tudo, porque a gente já chegou num tal ponto de espera que naquele momento a gente acaba perdendo tudo aquilo que vem. Tudo aquilo que vem talvez já não tenha mais validade, porque a gente vai gastar tudo aquilo para cobrir a espera que a gente teve em relação àquilo que ficava ali apenas num conceito mágico de algo que nos ajudaria. Não posso dizer que seja ou que não seja o caso, mas nos ajuda a refletir, entende? Então a herança é algo que muitas vezes acaba sendo complicado dentro do processo evolutivo e de um processo de prosperidade de alguém. Alguém pode estar aguardando algo, fica aguardando pela chegada de algo e não luta por aquilo que poderia fazer aqui, agora, hoje, poderia evidentemente deixar para outras pessoas. Eu espero que de alguma maneira, assim, eu possa ter oferecido um ponto de reflexão. Não é aqui, não me cabe, sempre tenho muito cuidado ao falar sobre isso, não me cabe chegar aqui como alguém que conhece a verdade e a verdade vos liberta. Não cabe. Eu só quero colocar aqui algumas observações que foram sendo feitas ao longo de tantos anos de trabalho. Existem inúmeras outras observações que a gente poderia colocar aqui ainda em relação a isso. Existe, por exemplo, imóveis ou heranças que a gente vê que elas não foram colocadas para frente porque existe um apego em relação a uma imagem ou em relação a algo que nos alimenta e que nós não reconhecemos ainda. Há um caso assim dentro do Ordens do Amor. Você pegar Ordens do Amor,
Há um caso de uma mulher que se apropriou, no momento da partilha de alguém lá, se apropriou de uns talheres de prata que tinham o mesmo monograma que o dela. Ela fala, nossa, que lindo, eu vou ficar com isso, porque isso eu estou ligado a isso e etc. E ele diz, livre-se disso. Livre-se. Às vezes a gente precisa abrir mão de algo para que algo verdadeiramente seja nosso, efetivo. Às vezes a gente abre mão desse talher para conquistar o nosso próprio talher. Às vezes a gente olha para aquela família e diz para essa família, bom, eu vou seguir com minhas coisas. Quando vocês conseguirem se resolver, eu tomarei com muito bom gosto tudo aquilo que for meu como presente que for a deixar. Então ali, talvez a gente consiga caminhar de uma forma diferente. São pontos para a gente refletir. Quero deixar esses pontos para a sua reflexão, para a gente pensar um pouco mais sobre essa questão da herança e refletir sobre essa questão da herança. Fica a minha indicação para você, leia Ordens do Amor, procurem lá no Ordens do Amor esse caso que eu te falo. Há um caso lá também de herança de alguém que recebe um anel de rubi de uma pessoa que era homossexual na sua família e que, contrariamente, ele diz, fique com isso, dê muito valor a isso porque isso vai ser importante. Então, se você ler aquele contexto, você vai ver que essa questão ela é muito singular, ela depende de caso a caso, né? E leia também Simetria Oculta do Amor, quando ele fala sobre essa questão da herança, porque eu acho que pode ser bem esclarecedor. Em parte eu já te trouxe, mas eu quero trazer para você também essa possibilidade de você saber onde você pode procurar esses temas, de que maneira você pode procurar esses temas, como eles podem te ajudar. Procure Ivan Bozomeninade, leia sobre lealdade familiar, o que as pessoas fazem por lealdade à sua própria família. Leia um pouco mais sobre essa questão de fantasma, de cripta e fantasma, que também ajuda nesse processo. Espero ter ajudado. Vou deixar 2 playlists aqui. Uma playlist falando sobre constelações sistêmicas familiares, outra falando sobre terapia na nossa vida. E eu volto no próximo vídeo. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações. E até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau.